Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais essa aula da Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Araraquara. Nossa turma é a turma dos adolescentes e nós estamos estudando o tema Salmos Vivos, que é desta revista aqui, ó. Hoje nós vamos falar da lição número 12 e o título dela é Diminuir para Crescer. Antes de começar, eu vou fazer uma oração. Querido Deus e Pai, ó Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, Pai, obrigado por ter cuidado de nós até aqui, ó Deus, obrigado por ter sido fiel até aqui e por tudo que Você já fez, faz e sempre fará por nós, ó Deus. Nós confiamos em Ti, Pai, por isso nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor não é um Deus que falha, sim, mas um Deus que cumpre Tuas promessas, ó Deus. Obrigado por isso, obrigado pela oportunidade que temos de estudar a Tua palavra, mesmo que à distância, Senhor. E eu te peço que, em nome de Jesus, o Senhor continue conosco, continue nos abençoando, a quem assiste este vídeo, suas famílias, abençoe a nossa lição, fale aos nossos corações, Pai, através da Tua palavra, ó Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, pessoal, Salmos Vivos é nosso tema e hoje nós vamos falar do Salmo 131. É um salmo que foi escrito por Davi e é um salmo pequeno. Eu vou fazer a leitura dele antes de começarmos a falar sobre ele, pessoal. Vamos lá, Salmo 131. Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Amém. Amém, pessoal. Então, pessoal, como eu falei, esse salmo foi escrito por Davi, né? O grande rei Davi, poderoso em suas batalhas, que foi responsável por derrotar Golias, e ele é conhecido até hoje pelos cristãos, pelos judeus, como o maior rei de todos os tempos da nação de Israel, né? Davi também foi poeta, músico, escreveu a maior parte dos salmos. Só que ele também errou muito, né? A gente sabe que ele teve alguns pecados e ele, tanto ele como seu reino, pagaram por isso, né? Por exemplo, ele foi perseguido pelo seu próprio filho, Absalão. Então, pessoal, Davi foi um grande rei que aprendeu a caminhar como servo. E quando a gente faz a leitura deste Salmo 131, a gente pode extrair dele algumas coisas muito importantes para nós hoje em dia, né? O Salmo, como a gente fez a leitura, ele fala de quê? Fala de orgulho, né? E o que é o orgulho, né? Hoje a sociedade, ela nos ensina algo muito ruim, né? Hoje o importante é o que temos, né? As pessoas valorizam muito aquilo que a gente tem e não o que a gente é de verdade. Aquelas qualidades como humildade, simplicidade, verdade, caráter, essas qualidades nem sempre são valorizadas como deveriam, não é? E pelos padrões do mundo, uma pessoa bem-sucedida é aquela que possui bens, muitos bens, e possui status, né? Ela é vista como uma pessoa bem-sucedida. E o ter, hoje em dia, torna-se mais importante que o ser. E o orgulho e a vaidade também, né? Por assim dizer, eles nos dão um tamanho que, na verdade, nós não temos, né? E eles nos levam a usar parte do nosso tempo, grande parte do nosso tempo, em responder aos outros sobre aquilo que nós não somos, né? Quer dizer, a gente passa a querer mostrar o que a gente não é, né? E tentar ocupar um lugar que a gente não tem.
A gente é iludido com essa mentira o tempo todo, que somos levados a achar que nós dependemos somente da nossa própria força, sem depender de ninguém e principalmente sem depender de Deus, né? Esse orgulho e essa vaidade, elas nos levam muitas vezes à soberba. E a soberba, pessoal, ela tira o protagonismo de Deus em nossas vidas, porque ela é responsável por fazer que nós achemos, né, que a gente é forte o suficiente e autossuficiente de tudo, que a gente não precisa de nada e de ninguém, que nós somos capazes, né, por si só, de superar todas as nossas dificuldades. E aí a gente tira o protagonismo de Deus quando a gente faz isso. Paulo, quando escreveu 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, ele usa um jogo de palavras, né, que diz o seguinte, vou fazer leitura. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Por isso aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Olha só, o que Paulo quer dizer com isso? Quando ele é fraco, ele é forte. Porque quando ele é fraco, significa que ele depende totalmente de Deus, né? E não dele. Quando ele é humilhado, quando ele se humilha aos pés do Senhor, que ele é exaltado. É na fraqueza que o poder de Deus, a vontade de Deus se aperfeiçoa em nossas vidas. Então, isso que Paulo quer dizer. E é o título da nossa lição, né? Diminuir para crescer. E, pessoal, o orgulho, qual que é o contrário de orgulho? É humildade, né? A pessoa ser humilde, não orgulhosa. E o orgulho, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre ele. Porque o orgulho, ele por assim dizer, e pode-se dizer, que ele é muito perigoso e pode ser o pior pecado, o pior vício que a gente pode ter. Porque o orgulho, pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo, ele queria ser melhor do que Deus, e por isso ele caiu, né? O orgulho, então, que é o orgulho? O orgulho, ele é um vício, um pecado que ele é concorrente. Por quê? Porque, por exemplo, a pessoa orgulhosa, né, a pessoa que tem orgulho, ela não quer melhorar por causa dela, ela quer melhorar porque ela quer ser mais que o outro, ela sempre quer ser melhor que o próximo. Então ele é concorrente, porque a gente não quer simplesmente, a pessoa orgulhosa não quer simplesmente melhorar, ela quer ser melhor que o outro. E o orgulho, ele cresce em todos os meios, né? Ele cresce inclusive na igreja, né? As pessoas podem se orgulhar assim, por suas virtudes, né? Pela sua bondade, pela sua fé. Elas podem achar que elas são superiores que as outras. O orgulho que faz isso, e elas sempre querem ser melhores, então elas fazem aquilo, elas se tornam orgulhosas e fazem aquilo, não mais, muitas vezes elas até esquecem de Deus, elas acham que estão agradando a Deus, mas na verdade elas estão agradando a elas mesmas, e é o orgulho que está envolvido nisso, né? E eu acho que quando a Bíblia nos diz que muitos chegarão a Deus e Deus não os conhecerão, não vai os conhecer, e elas vão falar, mas eu curei em teu nome, eu preguei e falei em teu nome, é porque essas pessoas elas vão estar fazendo isso por orgulho, não para agradar a Deus. E o orgulho, ele cria inimizades, porque ele sempre é competitivo, ele te separa do teu irmão, né? Ele divide a todos.
E uma pessoa orgulhosa, ela não pode conhecer a Deus, né? É impossível uma pessoa orgulhosa conhecer a Deus, porque a pessoa orgulhosa, ela está sempre olhando para baixo. Aquele que se tornou orgulhoso do que, né, de tudo, ele está sempre olhando para baixo, humilhando as pessoas. E se ela não olha para cima, como que ela pode enxergar a Deus? Não tem como, né, pessoa? E a gente tem que ter um cuidado, porque assim, hoje em dia o mundo nos ensina a ser orgulhosos, né? A enfrentarmos os nossos problemas, nossas dificuldades, sendo orgulhosos, acreditando em nós mesmos, confiando e se sentindo, né? Como se a gente fosse capaz por nós mesmos de superarmos os nossos problemas. E o diabo ri disso, porque o orgulho vai te ajudar a superar teu problema, mas é como se você estivesse trocando uma ferida por um câncer, porque ele é muito pior. Ele vai te ajudar naquele momento, mas se ele crescer em você e você se tornar uma pessoa orgulhosa, com orgulho e sempre achando que é melhor que o outro e concorrendo com o seu próximo, você pode ter trocado aquele probleminha seu por algo muito pior, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que buscar não ter orgulho, fazer as coisas para Deus e não se orgulhar, achar que nós somos maiores e nós temos um tamanho que na verdade nós não temos. Agora, só 2 pontos que eu queria trazer para contrapor isso, porque a gente tem que ter sabedoria. Por exemplo, quando a gente recebe um elogio, né, e se alegra por isso, isso não é orgulho, né? Então tomem cuidado, que isso não é orgulho. E quando um pai, por exemplo, se diz orgulhoso do filho, que o filho teve uma conquista, por exemplo, esse orgulho, isso que ele diz, né, muitas vezes está querendo dizer que ele está se alegrando com a conquista do filho. Então não é esse orgulho, né? A gente tem que tomar cuidado, porque hoje a gente usa algumas palavras que são um pouco confusas, né? A gente usa palavras um pouquinho fora do contexto. Então eu quero que vocês entendam que o orgulho que a lição está trazendo e a vaidade, né, que são perigosos, né, se refere a esse sentimento, a esse pecado, a esse vício que nos leva a achar que somos algo que na verdade não somos e que nos faz sempre querer ser melhores que o outro. E por isso a gente tem que ter cuidado, ok? Voltando para o Salmo 131, então, falando um pouquinho de Davi, continuando falando um pouquinho dele, né? Davi, então, que escreveu o Salmo, se a gente imaginar o que Davi foi, né, para a nação de Israel, ele tinha tudo para ser uma pessoa orgulhosa, não tinha? Porque ele tinha tudo, ele era um rei assim, que tinha tudo, tinha riqueza, tinha bens, ele tinha tudo para ser orgulhoso e cheio de vaidade. E Davi se projeta num salmo como se fosse uma criança, indefesa. Olha só: Senhor, meu coração não é orgulhoso e meus olhos não são arrogantes. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma como criança desmamada não chora mais pelo leite da mãe. Ele se apequena diante de Deus. Isso é humildade. Apesar do que nós somos, onde nós estivermos, a gente entender que apesar disso, a gente é pequeno. A gente tem que seguir o exemplo de Davi, né, que se projetou ali através de uma metáfora que era dependente dos cuidados do Senhor, como um filho. E a mãe, você imagina o tanto que uma criança, um bebê, é dependente da mãe, né? Davi se coloca daquela forma, apesar de tudo o que Davi era e tudo que tinha.
E o orgulho, a vaidade também, pessoal, tem muito a ver com o nosso ego, né? Aquele ego de acharmos ali que a gente é tudo, né? Aquele ego inchado que a gente não pode receber uma crítica, né? Que machuca nosso ego, tal, porque a gente está inflado, tá achando que a gente é demais. E esse ego, ele leva a gente a achar que a gente triunfa, né? Por causa de nós mesmos. É um triunfalismo antropocêntrico, né? Quer dizer, a gente é o centro do nosso triunfo. E isso nos leva a depender a cada vez menos de Deus. A gente passa a depositar nossa confiança em nós mesmos e não gostamos de reconhecer que somos frágeis e pequenos, né? Porque isso nos machuca, né? Isso fere nosso ego. Se a gente achasse alguém fazer uma crítica, ou a gente, por um momento, achar que a gente é pequeno, isso, se a gente tiver um ego inchado, se a gente for orgulhoso, a gente vai sentir isso, né? Isso machuca, quer dizer, a pessoa que não aceita uma crítica, a pessoa que está sempre se ofendendo com o que os outros fazem, ela tem que repensar um pouco, porque geralmente essa pessoa é uma pessoa orgulhosa com ego inflado, né? Ela não aceita, porque ela se acha demais, ela acha que ela por si mesma, ela é autossuficiente, né? E ela não aceita nada que vá contra isso, né? Então, pessoal, a gente tem que reconhecer que a gente é frágil, que a gente é imperfeito, que a gente é pequeno como uma criança e que a gente precisa dos cuidados de Deus. E reconhecer nosso verdadeiro tamanho para que Deus faça a obra dele em nossas vidas, né? Quando a gente, como o apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios, quando a gente está frágil, é aí que a gente é forte. A gente tem que se humilhar diante de Deus para a gente ser exaltado. O caminho a Deus não tem outro caminho a não ser que nós reconhecemos nossos pecados, ao nosso tamanho, e seguirmos o caminho da cruz, né? Que é sacrificarmos a nós mesmos, morrermos. Quer dizer, se a gente se diz cristão, nós temos que seguir o caminho de Cristo, não é verdade? Qual que é o caminho de Cristo? Além de todos os exemplos que Ele nos deu, que Jesus nos deu, é morrer na cruz. E o que é morrer na cruz? É morrer para viver de novo, é matar aquilo em nós que é mal, que é ruim, né? É sacrificar a nós mesmos, né? É nos crucificarmos para assim termos uma vida nova, né? E seguirmos ali a Cristo. E esse é o verdadeiro significado do cristão. É isso que ele deve fazer. É esse preço que tem que ser pago. E nessa crucificação, nessa morte, a gente tem que enxergar o nosso tamanho, que não é nada, não é? E por isso, pessoal, que a lógica de quem vive com Deus é totalmente diferente da lógica de quem vive com o mundo, né? O mundo, a Bíblia fala que nós seríamos chamados de loucos, né? E justamente a gente vai totalmente contra do que aquilo que o mundo nos ensina. É fácil? Não é fácil. É impossível? Também não. É possível. É possível como? Através de Jesus, através da Bíblia, da oração, através de você entregar sua vida a Jesus e seguir o seu caminho, né? Se alimentando todo dia através da palavra. Então, pessoal, nem sempre vai ser fácil, mas não é impossível. Eu queria deixar aqui com vocês hoje a indicação de 2 livros que eu acho que são bem interessantes e bem importantes para o cristão. Um deles que a gente falou sobre o ego, né? Também a gente falou sobre o orgulho, a vaidade e o ego. Um deles eu acho que é um livro bem conhecido, que é esse aqui. Eu acho que vai parecer invertido, mas se vocês conseguirem enxergar, ele chama Ego Transformado. É do Timothy Keller. Ele pega também uma das passagens do apóstolo Paulo
E ele fala sobre o ego e como a gente deve controlar nosso ego. A passagem é a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 21 ao 4, verso 7. E é um livro, olha, bem fininho, a gente lê numa sentada. É muito bom, tá? Muito baratinho, muito bom, eu recomendo. Ele fala sobre o ego e abre muito nossos olhos quanto a isso, quanto ao que o apóstolo Paulo, também tão sábio, né? O que ele queria dizer, né, naquelas passagens. E o outro livro é um que eu gosto muito. Na verdade, eu tenho uma coleção desse autor aqui, que é o C.S. Lewis. Esse livro é o Cristianismo Puro e Simples, que para mim é o melhor livro dele, assim, para todos aqueles que querem ter uma leitura tranquila. E ele serve tanto para você quanto para você dar de presente para aquela pessoa que não acredita em Deus, ou alguém que ainda está em dúvida. É um livro assim excepcional, a linguagem dele e a leitura. E tem vários capítulos sobre perdão, sobre caridade, sobre várias coisas. E tem um capítulo, que é o capítulo 8, que é um capítulo que fala justamente sobre o orgulho, né? O título do capítulo é O Grande Pecado. E vou ler um pouquinho, alguns trechos aqui, só para vocês terem ideia, assim, mais ou menos. De acordo com os mestres cristãos, o pecado capital, o mal supremo, é o orgulho. A falta de castidade, a raiva, a avareza, a bebedice e tudo mais são meras fichinhas em comparação ao orgulho. Foi pelo orgulho que o diabo se tornou o diabo. O orgulho leva a todos os outros vícios. Trata-se do estado de mente completamente contrário a Deus. E outra parte aqui que eu achei interessante, que desperta uma curiosidade em nós, assim, uma crítica, né, uma autocrítica. Essa aqui, ó: se você quiser descobrir o quanto você é orgulhoso, a forma mais fácil de fazê-lo é perguntar-se: quanto eu detesto quando outras pessoas me inferiorizam ou se recusam a me dar atenção, ou dão palpite, ou são condescendentes comigo, ou são exibidas. A questão é que o orgulho de cada pessoa está concorrendo com o orgulho de todos os outros. É porque eu quis ser o destaque da festa que estou tão chateado que a outra pessoa tenha sido. Dois bicudos não se bicam. O que essa frase evidencia é que o orgulho é essencialmente competitivo e é por sua própria natureza, enquanto os demais vícios, pecados, são competitivos apenas, por assim dizer, por acidente. O orgulho não tem prazer em ter algo, mas apenas em ter mais do que o próximo. Dizemos que as pessoas são orgulhosas por serem ricas, inteligentes ou belas, mas elas não são. Elas se orgulham por serem mais ricas, mais inteligentes e mais bonitas que os outros. Se todo mundo se tornasse igualmente rico, inteligente e bonito, não haveria do que se orgulhar. Então, pessoal, só um pequeno trecho, esse capítulo é grande, e eu indico demais a leitura desses dois livros, viu? Esses dois, inclusive esse aqui, ó, indico que já dei de presente para algumas pessoas. E do C.S. Lewis, para mim, é o livro de entrada, sabe, assim, na leitura dele, desse autor. Que é um autor que era ateu, né, inteligentíssimo, e na busca dele para justificar o seu ateísmo, né, a inexistência de Deus, ele encontrou o contrário, ele encontrou a Deus. Então é muito interessante, tá bom? Para quem não conhece, ele é autor daqueles livros também das Crônicas de Nárnia, que virou filme, que também tem um fundo cristão, né? Através das crônicas, dos contos. Então eu indico muito. Então, pessoal, a mensagem é essa de hoje. E eu espero que vocês tenham entendido, que Deus tenha falado através da lição ao coração de vocês, tá?
E eu espero vocês na próxima aula, ok? Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana, até breve. Tchau, tchau.